Então, como você tem passado esses dias, firme na graça do Senhor? Que bom! Eu estava pensando acerca desses dias e pensando em algumas duras realidades que nós temos que enfrentar. E eu pensei pelo menos em 3 realidades e até anotei aqui. A primeira realidade que todos nós temos que conviver é com as limitações desta pandemia, as limitações, as privações, quantas alterações nas nossas vidas, na nossa rotina, no nosso contato com as pessoas, no nosso trabalho. Uma outra realidade que todos nós enfrentamos, querendo ou não, é o nosso receio, o medo de sermos contaminados por esse vírus, dessa pandemia. A terceira realidade, que é uma realidade muito dura, difícil de ser enfrentada, é a questão da morte. Nós nos deparamos com isso todos os dias, as notícias, as estatísticas, o número de contaminados, o número de mortos. Quando isso não nos atinge, né, ficamos pensando de pessoas que adoeceram, que estão próximas de nós, que vieram a óbito, talvez até alguém da nossa própria família. São realidades muito difíceis, muito duras de sermos enfrentados, não é mesmo? Eu estava meditando num trecho da Palavra de Deus, escrito por Paulo. Eu queria compartilhar com você e ler a Palavra de Deus neste momento para tentarmos ganhar uma visão positiva acerca dessas realidades difíceis que nós temos que enfrentar e nos deparar. Eu queria ler aqui para você, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, começando com o primeiro versículo. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando Paulo escreveu estas palavras, Paulo já era uma pessoa idosa. E desde a conversão de Paulo, como nós bem sabemos, Paulo ele sempre correu o risco de perder a sua vida por causa do Evangelho. E aqui, quando Paulo escreve esta carta, não era diferente. Paulo ele sempre viveu com a possibilidade de ser morto, de enfrentar a morte a qualquer momento. E é interessante, ele começa o capítulo 5 falando dessa certeza que ele tinha, que se ele viesse a perder a sua vida, o que ele fala antes, ele nos diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aí Paulo ele vai descrever para nós, no capítulo 5, a razão, o que o fazia
olhar para além das coisas desta vida. O que o fazia atentar não para as coisas que ele via, mas para as coisas que ele não podia ver com esses olhos físicos, mas sim com os olhos da fé. Então, eu fiz algumas anotações nesse texto para nos ajudar a enfrentarmos essas duras realidades que nós temos diante de nós. Ele começa o capítulo 5 dizendo assim: sabemos. Paulo, ele tinha um conhecimento. O conhecimento que Paulo tinha acerca da vida ia além do aqui e do agora. Paulo enxergava um pouco mais lá na frente. E o que ele sabia? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Paulo olhava para a sua vida, Paulo olhava para o seu corpo e ele chamava o seu corpo de casa terrestre. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo em que vivemos se desfizer, o corpo era a habitação da alma. Essa era a visão de Paulo. E como que Paulo considerava esse corpo? Ele falava que esse corpo é casa terrestre. Essa habitação da alma é casa terrestre, lembra terra, lembra pó. Ele está dizendo, este corpo é feito de pó. E ele compara também o corpo com o tabernáculo. Ele chama o corpo de tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma tenda, uma barraca. E Paulo tinha muita familiaridade com essa questão da tenda, da barraca, porque ele era um fazedor de tendas, ele era um fazedor de barracas. Paulo era um intelectual, ele havia estudado, mas todo judeu na época, ele precisava ter um segundo ofício. E o segundo ofício do apóstolo Paulo era um fazedor de tendas, e ele muitas vezes fez tendas para se sustentar na pregação do evangelho quando ele estava fundando igrejas. Então, ele nos diz aqui, ele compara aqui o corpo humano a uma barraca. Se esse corpo, ou se essa tenda, se essa barraca se desfizer, ou seja, o nosso corpo é como uma barraca. Ela pode, em algum momento, ser desmontada. O nosso corpo, a qualquer momento, ele pode se desfazer, como uma barraca é desmontada, como uma barraca é desamarrada, como uma barraca é desfeita. Mas é muito interessante observarmos essa certeza de Paulo. Paulo diz, mesmo que esse corpo venha a se desfazer, nós temos da parte de Deus um edifício. Paulo fala da habitação da nossa alma. Mesmo que esse corpo venha a ser desfeito, mesmo que nós venhamos a partir desse mundo, a nossa alma ela não vai ficar vagando. A nossa alma não vai ficar dormindo, não. Mas nós vamos receber um corpo. A nossa alma vai sim ter uma habitação. Os calvinistas creem assim. Nós cremos num estado intermediário da alma. Ainda não é a ressurreição do corpo aqui, eu creio que Paulo está se referindo, mas ele se refere a um corpo que um cristão recebe quando parte deste mundo. E ele nos diz que como será esse corpo? Ele faz um contraste.
ele faz um contraste, por exemplo, de uma barraca com um edifício. A barraca ela é feita por mãos humanas. O edifício é feito por mãos divinas. A barraca, o corpo é algo temporário, é algo transitório, é algo vulnerável. O edifício não, ele é firme e ele é eterno. E então, eu vou para o verso 2, por isso gememos neste tabernáculo. Eu entendia de forma errada essa expressão que Paulo usa aqui. Eu achava que porque nós gememos, nós sentimos muitas dores nesse corpo, então nós almejamos um outro corpo, mas não é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele usa a expressão gememos, ele está dizendo, olha, nós suspiramos, nós aspiramos, ou seja, nós desejamos ser revestidos, ou seja, Paulo, ele suspirava por ser revestido, por ter a sua alma revestida de um novo corpo, um corpo não mais vulnerável, um corpo que não se corrompe, um corpo não mais pecaminoso. No verso 4, eu leio aqui para você novamente, ele diz, olha, nós gememos angustiados nesse corpo. Paulo tinha tanta convicção de que ele receberia esse corpo, que ele diz que ele ficava aflito por tanto desejar que o mortal, que o corpo vulnerável, transitório, pecaminoso, fosse absorvido, fosse tragado pela vida. Essa era a convicção de Paulo. Paulo sabia disso por revelação de Deus. E qual é a razão da esperança que Paulo tinha? No verso 5, Paulo nos diz assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Paulo diz, o nosso próprio Deus nos preparou para isso, nos salvou para isso, nos salvou para que a nossa alma tenha um novo corpo. Deus nos preparou, Deus nos salvou através de Cristo, através da obra de Cristo. Não por merecimento nosso, não por alguma obra nossa, mas foi através de Cristo que Ele nos preparou para termos um novo corpo, um corpo sem limitações, para louvá-lo, para adorá-lo, um corpo perfeito, para um louvor perfeito, num lugar perfeito que é na presença do Senhor Jesus, com pessoas perfeitas, com pessoas que já partiram deste mundo e estaremos juntos com essas pessoas em novos corpos, para juntos louvarmos ao Senhor. E Paulo não tinha nenhum pesar se ele tivesse que deixar esse mundo, não que Paulo tivesse alguma ideia de suicídio, né? Estou usando aqui uma expressão bem extremada. Não, Paulo, ele trabalhou, ele não pensava nisso e ficava numa cadeira confortavelmente, esperando a morte. Não, Paulo, ele trabalhou muito, ele trabalhou até o final da sua vida, mas sempre tendo essa perspectiva de ter o seu corpo mortal revestido da imortalidade. E é interessante, ele nos diz também que o Senhor nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo que o Senhor, Ele nos deu uma garantia de que Ele vai completar o que Ele começou na nossa vida.
E como sinal disso, ele nos deu o penhor do Espírito Santo, a garantia. Como você sabe, Paulo, que Deus vai fazer isso? Olha, somente quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa convicção de que o Senhor vai completar a obra que Ele começou nas nossas vidas. O penhor do Espírito Santo. O salvo tem hoje o Espírito Santo na sua vida. E por isso ele sente a alegria da salvação. Ele tem a segurança da salvação. Ele tem a presença de Deus na sua vida. Ele tem a comunhão com Deus. Ele tem a comunhão com os irmãos. Ele tem a alegria de poder juntos louvar ao Senhor. Tudo isso e muito mais é o penhor do Espírito. As bênçãos que o Espírito Santo nesta vida nos proporciona, isso é só um sinal. É só uma amostra daquilo que nós vamos ter de uma forma perfeita ao fecharmos os olhos para este mundo. Agora, o que essas verdades produziam em Paulo? O que essas verdades devem produzir em mim nesses dias? Inclusive, o verso 6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, por sabermos dessas coisas, por termos essa convicção, vamos ter sempre bom ânimo, queridos, porque Paulo diz que nós vivemos pela fé e não pelo que estamos vendo, nem por aquilo que nós estamos sentindo. No verso 8, Paulo diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Esse era o desejo de Paulo. Eu desejo estar com o Senhor. Paulo não tinha nenhum tipo de pânico em relação ao futuro, ele não tinha nenhum pânico em relação à possibilidade de partir deste mundo. Não, eu estou em plena confiança, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu quero louvar o Senhor de uma forma perfeita. A morte é apenas uma promoção para a minha alma. Era dessa forma que Paulo encarava a iminência da morte. No verso 9, ele diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ou seja, eu quero agradar ao Senhor, permanecendo nesse corpo, ou deixando esse corpo, eu tenho um propósito, eu quero agradar ao Senhor. Se for para ficar aqui, eu vou continuar trabalhando para o Senhor, mas eu vou sempre ter essa perspectiva, a perspectiva de um corpo revestido da imortalidade, um corpo revestido da santidade, estar juntamente com os irmãos na esfera do céu, os irmãos que já partiram, e juntos termos uma comunhão perfeita. Eu anelo por isso, eu desejo isso de todo o meu coração. Então, a possibilidade da morte não tira, em hipótese alguma, a minha alegria. Eu não sinto nenhum pesar se eu tiver que enfrentar a morte. Querido e querida, você que é convertido, não seja tomado nesse momento pelo pânico em relação à morte. Não fique pensando que se você fechar os olhos para esse mundo, você está perdendo alguma coisa. Eu não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Eu não vou poder estar mais com as pessoas. Não é essa a visão da palavra de Deus. A partir desse mundo não é perder algo, mas é ganhar algo incomparável. É incomparavelmente melhor, dizia Paulo aos Filipenses, partir
e estar com o Senhor, então nesse corpo, tudo que você vier a fazer, faça-o, mas sem excessos. Faça pensando na realidade do céu, na perspectiva de ter uma nova vida, um novo corpo. Olha, vamos ansiar por isso, vamos ter essa certeza, vamos ter essa convicção e não vamos ficar de uma forma doentia, apegado às coisas, apegado à vida. Não, sabemos que se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício no céu, não feito por mãos humanas. Que sejamos confortados, consolados por essas palavras. E se você não tem essa convicção, creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, acerte a sua vida com Deus e tenha essa convicção também que se você partir e estar com o Senhor, isso é incomparavelmente melhor. Que Deus te abençoe muito. Leia as passagens sobre o céu, leia as passagens que falam sobre a eternidade. Vamos encontrar com os servos do Senhor do passado, os heróis da fé. Iremos nos encontrar com homens e mulheres que amaram o Senhor. Eu creio até que vamos reconhecê-los nesse estado intermediário da alma. Vai ser maravilhoso, vai ser grandioso, isso é incomparável. Acima de tudo, nós vamos nos encontrar com aquele que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nós vamos ter uma plena comunhão com Ele e estar junto com Ele. Será um gozo eterno que não pode ser comparado com nada. Que Deus nos console, nos conforte com essas palavras, em nome de Jesus. Amém.